Para entender o apoio que Salazar e o Estado Novo vão ter entre os portugueses, é preciso, para além da reação à ditadura democrática da Primeira República, conhecer o clima político europeu e internacional. A Revolução Comunista de 1917, que depois da Guerra Civil e da repressão sanguinária tomara o poder na Rússia, foi vista pelas classes altas e médias da Europa como uma grande e próxima ameaça. Os nascentes partidos comunistas propunham-se repetir, por toda a Europa, o modelo soviético. O terror dos bolcheviques pairava sobre o continente. A esquerda revolucionária, a partir de Lenin e da Internacional Comunista, escolhera a violência como forma principal de conquista do poder e o terror como forma de o manter. Concluem muitos que só pela violência podia ser parado. Chegado ao governo, Salazar ataca o problema financeiro com um controle rigoroso da despesa e a melhoria da coleta da receita, e conta com a confiança política que inspira para fazer voltar os capitais imigrantes. Finanças em primeiro lugar. Salazar conhecia bem a história política e financeira de Portugal no século XIX para saber que a dívida e o déficit eram o grande problema do Estado em Portugal. Por isso, logo que chega ao governo, a sua primeira preocupação vai ser exigir um total controle das despesas de todos os ministérios. O ritmo de amortização quanto à dívida pública externa, avaliada em percentagem do PIB, é rápido. Ela vai passar de 44% do PIB em 1926 para 32% em 1930. Em 1935, a 19%. Em 1940, estabiliza em 5%. A partir do momento em que há recursos financeiros, podem começar as políticas de fomento e de obras públicas. Antes, na década de 30, Salazar dedica-se a desenvolver a produção agrícola alimentar para baixar as importações, mantendo os preços dos produtos base. Seguir-se-ão os grandes planos de eletrificação e do fomento hidroelétrico, da construção e reconstrução das infraestruturas rodoviárias, portuárias e ferroviárias, algumas das quais vinham ainda da regeneração. E há um grande investimento em obras públicas e construções sociais em Lisboa e no resto do país, sob a égide do ministro Duarte Pacheco. E assim estão lançadas as bases materiais para as políticas ajusantes ligadas à industrialização, que entretanto ficam para grupos privados, industriais e financeiros. Muitas vezes os críticos e adversários de Salazar acusam-no de ter atrasado economicamente o país. Eu penso que esta crítica tem que ser vista à luz de algumas outras realidades, nomeadamente tem que se fazer uma comparação histórica e relativa, quer dizer, as pessoas hoje vivem, evidentemente vivem melhor hoje do que viviam há 50 anos, mas vivem em Portugal, vivem na Alemanha, vivem na Itália, vivem na Grã-Bretanha, houve um grande crescimento económico em todo este período. Por outro lado, Portugal também foi sempre um país atrasado economicamente, independentemente dos regimes políticos, em relação a estas áreas da Europa Ocidental e da Europa Central, onde a industrialização foi mais cedo. O que é também importante é que nos 40 anos de governo de Salazar, o rendimento nacional cresceu em termos reais cerca de 8 vezes. Quase duplicou entre 1926 e 1939, estagnou e retraiu-se durante os anos de guerra, mas a partir dos anos 50, beneficiando da conjuntura internacional, mas também das políticas internas de fomento e obras públicas, cresceu aceleradamente, para nos últimos anos do anterior regime alcançar as taxas asiáticas de 7 a 8% de crescimento real ao ano. A média foi altíssima e o país aproximou-se, em termos relativos, dos níveis europeus.
A imagem é essencial na política contemporânea e Salazar dava de si próprio uma excelente imagem. A imagem da austeridade, de aplicação, de estudo, de capacidade de decisão. Portanto, estava nos antípodas daquilo que era a imagem que a população portuguesa tinha do político médio da Primeira República. Ora, isto reforçou muito a sua capacidade de agir e a sua capacidade de guiar o país. E temos aqui um exemplo interessante disso, até pela sua raridade, que é uma manifestação de regozijo, de afeto e de agradecimento ao Ministro das Finanças. Normalmente os Ministros das Finanças não são alvo deste tipo de manifestações, deste tipo de popularidade. Assim Salazar agarrou o país, como já agarraram os militares e as élites, e criou o mito. Graças à confiança do exército e ao instrumento orçamental, tem o controle da classe política. Agora vai adaptar a Portugal uma doutrina, o nacionalismo autoritário e conservador, para resolver a crise do Estado e levantar a nação. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da economia, o sentimento patriótico, a organização corporativa e o império colonial. Os historiadores dividem-se bastante, até por razões ideológicas, quanto à caracterização política deste regime criado e institucionalizado por Salazar. Alguns inclinam-se para lhe chamar um fascismo, uma forma portuguesa de fascismo. Outros dizem que essencialmente era a realização da famosíssima democracia orgânica dos papas sociais. Sem dúvida que o regime foi um regime nacionalista, autoritário, conservador, tendo uma economia de mercado, embora com um certo dirigismo, ou seja, uma certa autoridade política sobre a economia. Eu, pessoalmente, sempre achei que o regime não tinha características essenciais ao fascismo. Não era revolucionário, não pretendia usar o Estado, a política, para mudar a sociedade. O professor Borges Macedo, que considero uma autoridade nesta matéria, costumava dizer que o regime, essencialmente, era a reprodução, a institucionalização do pensamento político de Salazar. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. A trilogia Deus, Pátria e Família refletia esse ideário, que ainda é, para o bem e para o mal, o da direita portuguesa. Cristã, patriótica, solidarista, às vezes mesmo desconfiada do capitalismo liberal. Alegria.